Boa noite. Olá, boa noite, Olá, Nai, que minha querida. saudade. Saudade, você também. Que bom fazer essa live com você. Sim, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, viu, Su, por ter se disponibilizado a falar um pouquinho pra gente sobre esse mundo, né, da maternidade. Com certeza. É um Vamos mundo só muito esperar. gostoso, mas, né? Vamos falar sobre a realidade do mundo das mamães. Verdade, hoje a gente não vai romantizar, não. A gente vai falar sobre É, esse vai falar a realidade. romantismo, né, que está por trás da Sim, gestação e da maternidade. com Vamos só certeza. esperar mais um minutinho, as Ah, pessoas sim, vamos. entrarem, né? Dá tempo das pessoas entrarem, já avisei. E aí Sim, a gente está já. dando para ouvir bem. É para quem está na live aí nos ouvindo, É, se puder dar um toquinho pra gente, se está dando para ver e para ouvir bem, para a gente isso já poder se mesmo, organizar ou com arrumar. certeza. Deixa eu iluminar mais um pouquinho. Onde você tá bem clarinho, parece que eu tô no escurinho aqui. Ai, aqui a luz aqui é bem forte, mas estou te vendo bem, Su. Se der para Ah, iluminar, então tá ótimo. bom. Senão eu estou conseguindo te ver bem. Tá, ok. Vamos Tô ver. tentando aqui. Todo mundo vendo e ouvindo. Vamos lá, né? Vamos começar falando, porque a gente é bem pontual, né? Isso mesmo. E assim as pessoas vão entrando e vão se familiarizando. Eu vou colocar só o nome, né, Tá da nossa bom. live, que é o tema, e Ótimo. fixar para que as pessoas, ao entrarem, entendam sobre o que estamos falando. Isso mesmo. Então, hoje a Temos aí a gente vai. presença da Stephanie, da Mi. Enquanto você coloca, eu tô vendo aqui Tá, os nossos convidados aqui. A Ana, um beijo. Mi Martins, sejam bem-vindos. Francineide, sejam todos muito bem-vindos. Ai, minha mãezinha está assistindo também a gente. Beijo pra mãe da Nai. Lembrando que a live, né, Nai, é sobre maternidade, depressão pós-parto, mas assim, é um tema assim para todos, né? Porque quem convive, com certeza, assim, marido, qualquer familiar, que é um ciclo, né, que faz parte assim da vida, então uma hora ou outra todos vão passar por isso. Então, é muito bom quem puder ver assim né, ouvir assim sobre essa live, é bom para entender mais um pouquinho esse mundo das mamães aí, né? Sim, e principalmente ampliar, né, muito mais a mente, os conceitos, né, para poder ser também suporte, fonte de Isso mesmo. ajuda, né, para esse momento que as mães precisam muito. Então, para a gente Exatamente. falar de maternidade, é importante a gente entender um pouco do contexto histórico, né? Isso. Como nós vivemos, né, não num passado tão distante, o patriarcado, o que é o patriarcado? É o homem no poder, é o homem na qual detinha o direito a trabalho, a estudo, a que era chefe de família, que era o provedor da casa. E a responsabilidade feminina estava em volta de cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Sim. Então, ter filhos para as mulheres sempre foi fonte de poder, né? Então, essas mulheres que tinham filhos, elas se sentiam mais pertencidas, né? Úteis, porque numa sociedade patriarcal na qual vivenciamos durante muitos anos e ainda nos pegamos com alguns estereótipos, né? E Sim, com sim. essa cultura que está muito enraizada, então as mulheres, elas muitas vezes competiam entre si para Sim. quem tinha os melhores filhos, para que se casassem, quem não casasse ficava para titia. E Isso aí no mesmo. meio disso tudo, a mulher ela tinha filhos e aí era essa, vamos dizer, a utilidade dela, né, era ter filhos, procriar. E durante muito tempo foi tendo, né, essa cultura e esse costume. E Sim. por que há essa romantização na gestação? Porque antes não se falava, não se reclamava. Como a mulher ela se sentia muito mais empoderada por ela ter filhos,
Então, não havia um direito ali de reclamar, de falar a verdade. E essa verdade que a gente fala é que é doloroso, que a mulher ela passa por muita transformação. E durante o tempo em que a mulher ela passou a ter mais independência financeira, a que ela conquistou sua liberdade sexual, que ela passou a poder decidir se gostaria ou não de ter filhos, pudesse controlar, né, esse desejo de ter filho, não controlar o período quando ela quisesse ter, né, através dos métodos contraceptivos. Então, o patriarcado enxerga, né, como uma ameaça, porque a Sim. maternidade, gente, ela é um poder. E eu vejo muitas mulheres hoje falando, nossa, que é horrível engravidar, que é horrível menstruar, que os homens quem deveriam engravidar ou menstruar. E quando nós dizemos isso, nós estamos atribuindo aos homens um poder que é nosso, de mulher. Verdade, Então, verdade. dar à luz, gerar vida, isso é algo único e exclusivamente nosso. De Sim. nós, do nosso universo feminino, de nós quanto mulheres, que possuímos um útero. Sim. Então perceba, né, que quando os homens tinham esse poder, eles colocavam que você era obrigada a cuidar dos filhos, a procriar, a cuidar da casa. E quando você conquista essa liberdade, o que é dito? Que isso é ruim, que isso é muito desgastante, que isso é Sim. muito horroroso e as mulheres passam a Verdade. odiar a gestação, a odiar a gravidez, justamente porque pintaram durante tanto tempo algo tão lindo e tão romantizado, como a gente fala no termo, É. tão romantizado, que a realidade não é essa. Então, quando a gente nega o poder que nós temos de engravidar, de gerar vida e de dar luz a um ser humano, a gente também está abrindo mão desse poder e atribuindo a uma outra pessoa. Sim, sim. Então, quando a gente fala da romantização, só para introduzir mais esse assunto, a gente está sendo bombardeado pela mídia o tempo inteiro, televisão, redes sociais, em que as mulheres acreditem que tudo vai ser muito lindo, em que não vai haver dor. E a gente vê, né, em filmes e tudo, a recuperação sempre é muito rápida, a mulher sai da maternidade e o corpo ele já volta a ser o que era antes, É e ela verdade. consegue dormir, e aí não há tanta dor, a dor é suportável. Então, a gente ouve muito que o lado bom da maternidade supera o lado ruim. A escolha também do tipo de parto, né, que é sempre uma pressão muito grande, se vai ser parto normal, se vai ser cesárea. Então, nós Sim. sofremos e somos bombardeadas o tempo inteiro por várias informações e imposições. E nem Verdade. sempre nós, mulheres, conseguimos vivenciar esse lado positivo, porque pode Sim. ser gerado por muita dor, muito desconforto. Então, Verdade. nem sempre esse lado bom vai cobrir o lado ruim. Isso não significa que você não seja uma boa mãe. Isso não significa que haja amor, mas a gente precisa falar sobre a realidade, Sim. né, Su? E vamos falar aqui para vocês. Vamos sim. Então, Há uma. Pode falar, Su, deu um delayzinho. então quando né, nessa questão assim, já começando a falar, né, vamos começar ali já pela fase assim gestacional, né, que é ali o início de tudo, é aquela mudança, né, no momento que, como a Nay falou, assim, as pessoas vê muito pelo lado da romantização. Ah, agora vamos pensar no quartinho do bebê, as pessoas de fora acabam acompanhando também mais por esse lado, né? Daí já começa a pensar nas festinhas, no chá de bebê, mas a mulher ela começa desde então já ter o quê? Já ter os enjoos. E como a Nay falou, né? Eu vivenciei muito assim isso assim, né? Assim, eu também
assim, eu sou psicóloga, eu também tive essa experiência, assim, né, para estar conversando aqui, para as mamães estar se identificando um pouco. Então, assim, do meu filho mesmo, as pessoas falavam, mas deu 3 meses de gestação, o enjoo passa. Não, gente, eu ia trabalhar e eu ia, assim, com um uniforme, né, eu até brincava, eu falava assim, eu acho que as pessoas vão do hospital aqui já conhecem, assim, o meu uniforme, porque tipo, eu saía de casa para ir trabalhar, mas eu sempre acabava parando no postinho, porque assim, era vômito constante, era muito enjoo. Eu tive enjoo 8 meses de gestação. Então, na hora que a gente fala que não vamos romantizar, é assim, é se falar na realidade. Daí vem a questão do cansaço, é toda aquela sobrecarga de hormônios, né, que a mulher tem. A barriga, né, começa pesada e começa a vir um inchaço, o ganho de peso. Então, desde essa fase gestacional, a mulher ela já começa a ver que não é tudo aquilo, assim, que mesmo assim a gravidez sendo bem planejada, esses aspectos que a mulher acaba passando não foram coisas assim planejadas, mas sim é decorrente, né? Assim, para gerar o bebê, a mulher passa por todas essas mudanças, né? Sim, são ciclos, né? E Sim, há um estereótipo muito grande na gestação em que quando a mulher ela engravida, parece que coloca uma áurea em torno dessa mulher, em torno dessa mãe, na qual essa mãe ela é vista como ela é guerreira, ela é a Mulher Maravilha. E aí a gente vai tendo uma noção de mãe super-herói, uma mãe que não pode sofrer, que não chora, que não se sente frágil, que não se sente insegura, que não passa por dores, nenhum sofrimento, né? Se tornam seres supremos, que não têm sentimentos. E na verdade não. Quanto gestantes e quanto mães, as mulheres elas passam por sensações e por sentimentos muito intensos de tristeza, de com euforia, certeza. de alegria, de depressão, né? E acham que muitas vezes após ganhar o neném, muitas pessoas acham que após ter um filho e após ganhar um neném, as mulheres elas passam a ser consideradas esses seres supremos, nas quais elas não sentem dor e são muitas vezes coagidas e são corrigidas quando elas choram, quando elas se sentem mal. Porque dizem o quê? Você vai passar para o bebê, você não pode se sentir assim, você não tem o direito de estar sofrendo dessa maneira, né? A gente acha que não, mas muitas pessoas cobram muito dessas mulheres, né? Com Por elas certeza. sentir dor, por se sentir mal. E os sintomas das gestações, além dos enjoos, como você mesmo disse, são inúmeros, né? Os vômitos, o cansaço extremo, as dores nas pernas que a gente sente, a barriga que começa a pesar, dores Sim, fortíssimas nas costelas, é né? Então, verdade. xixi a toda hora, acho que talvez esse seja um dos, né, piores momentos, assim, que você tem que acordar de madrugada, a qualquer horário, se você está tentando dormir, tem que acordar para ir fazer xixi, ganho de Sim, peso, de inchaço. Então, são muitas mudanças que a mulher, ela passa durante essa maternidade. E isso durante tanto tempo foi tão reprimido e não foi falado, por quê? Você não pode reclamar? Se você reclamar, você não está sendo uma boa mãe? Você é obrigada a passar por isso? Você tem que sentir isso e você não pode demonstrar sentimento? Que essas mulheres passaram todo esse período se sentindo mal e se culpando por achar tão ruim essa gestação e engravidar. Mas ninguém fala de todos esses sintomas que acontecem e que são muito desagradáveis. sim. Daí também vem aquela pressão na escolha do parto, né? Porque o que acontece? Daí vem, mas tem que ter parto normal, porque é da natureza humana. Ótimo! Para quem tem a possibilidade de ter o parto normal, ótimo, assim, que bom para a mãe. Mas assim, as pessoas acabam esquecendo de respeitar a decisão da gestante. Porque o que acontece? Tem mulheres que ela entra num estado de medo, de
pânico, de ansiedade tão grande com a pressão das pessoas falando a escolha do parto, que as pessoas acabam, tipo, esquecendo que existe uma mãe e que só existe um bebê. E daí é onde que acaba tendo aquela contradição, porque fala assim, ah, mas você tem que estar bem, senão você passa pro bebê. Mas, meu Deus, como que a gestante vai estar bem se é toda aquela pressão em volta dela? E daí... Assim, tem gestantes que elas começam assim a ler, a pesquisar muito. Eu tinha cadastro em todos os sites de gestante, eu queria saber tudo, eu era super curiosa, né? E assim, isso por um lado foi bom, porque de início eu não queria o parto cesárea, mas depois de ler, e daí, mas quando o pulmãozinho do bebezinho fica pronto, daí a bolsa estoura automaticamente, né? Então, quando rompe a bolsa da mulher, significa. Então, eu comecei a ler isso assim, para mim, ler e ter muitas informações era terapêutico. Então, eu fui tomando essas minhas decisões. Eu decidi ter um parto normal. Isso não significa que o parto foi fácil, mas foi uma decisão minha, né? Ter assim. Mas muitas mulheres, ela acaba assim sofrendo essa pressão, né, Nai, também na hora da escolha do parto, que já acaba sendo já acaba gerando assim uma ansiedade durante a própria gestação. E a gente escuta o tempo inteiro, né, que ter o parto normal pode ser muito melhor para o desenvolvimento do bebê, que é melhor para a recuperação da mãe. E aí, muitas vezes, até o profissional que a gente escolhe, muitas mulheres têm dificuldades em encontrar um profissional que respeite essa decisão da mãe, né? Sim. Porque nem sempre estão necessariamente preocupados com a saúde do bebê e dessa gestante, mas também o que acontece no sistema de saúde? Quando se tem um parto cesáreo, é uma cirurgia cara. Automaticamente os médicos ganham por isso, os obstetras, né? Ganham muito mais. E aí eu não quero generalizar aqui dizendo que há sempre um interesse, não é bem isso. Mas muitas vezes essa mãe, essa gestante, ela não está preparada psicologicamente e até mesmo o corpo, apesar de elas não estão preparadas para encarar esse parto, ou não sabem como funciona, então elas precisam dessa segurança, desse respaldo. Apesar do nosso corpo, quanto mulheres, nós somos consideradas sexo frágil, engana-se quem diz isso, né? Sim. Na verdade, o nosso corpo ele é muito mais resistente, até Com mesmo que o corpo certeza. masculino. Então, nós suportamos dores inúmeras, cólica, gestação, né? E quando você vê por exemplo, um homem, né, que tem ali uma dor de cabeça e já fica de cama, homens, me desculpem, né? Sim, Não sim. levem para o pessoal. Mas isso tem um fator científico, um fator biológico. O nosso corpo feminino foi projetado e planejado para aguentar fortes tipos de dores. Nós temos essa resistência mesmo. Sim, sim. E aí não é força física, é uma resistência do nosso corpo. Resistência. Sim. Apesar de ter essa resistência, muitas mulheres têm diferentes tipos de corpos, têm diferentes tipos de organismos. Então, para algumas, enquanto o parto normal, ele vai ser muito mais adequado e pode ser um desejo dessa pessoa, dessa mãe. Por outro lado, muitas pessoas têm medo de sentir toda essa dor. E, gente, é uma das cirurgias mais arriscadas e mais dolorosas. Então, para você que está convivendo com uma gestante, não julguem a decisão dela de querer ter parto cesáreo, ter parto humanizado. Respeitem essa decisão. Vocês, mulheres, são donas dos seus corpos. Então, que vocês possam pesquisar, buscar ajuda e buscar respaldo de pessoas que realmente possam te assegurar. Então, seja normal ou seja cesárea, a importância é que tanto o bebê quanto você consiga ter uma boa recuperação. E a escolha desse parto pode sim ser dependente de, talvez sua pressão subiu demais, então você precisa fazer ali uma cesárea, precisa fazer um parto de urgência, mas poder respeitar o seu processo, o seu tempo, sua decisão e quem está perto vai ser extremamente importante. Você não é menos mulher e tampouco menos mãe por querer ter cesárea. Então as pessoas precisam parar de ter tantos estereótipos, né, sobre você tem que. Você não tem que nada, você tem que decidir o que é melhor para si.
Exatamente. A Eliane Bonfim, ela tá parabenizando, né, o tema, e ela tá falando, este ano eu estava preparando, né, o meu psicológico para engravidar, por conta que eu já tive uma ansiedade. Porém, com essa pandemia, isso fez com que minha ansiedade voltasse. O que acontece, Eliane? Muitas pessoas estão passando realmente, né, Nai, por esse momento agora de uma a ansiedade, quem já tinha ansiedade, digamos que ela se intensificou agora por conta da Bastante. pandemia, e é uma coisa assim, normal, né? Não se culpe, né, Eliane, por isso. E pelo que eu entendi agora, você disse que estava preparando, né, o seu psicológico, agora a ansiedade voltou, então provavelmente você está trabalhando, no caso, essa questão da ansiedade, e isso é muito importante, porque realmente a gestação ela é uma mudança, vai ser uma mudança assim, né, no seu organismo, na sua rotina, na sua vida, nas suas responsabilidades. Então, se você está agora sofrendo com ansiedade, é importante sim que você foque em você nesse momento, que você trabalhe essas questões que estejam te causando, né, tanta ansiedade, para daí sim se sentir, né? A mulher ela precisa assim, se sentir preparada para uma gestação. O que pode acontecer, de repente, uma gestação assim inesperada, isso não significa que não será uma boa mãe também, né, Nai? Nós vamos até falar também, Sim, né, sobre vamos. isso. Mas é bem interessante que se você nesse momento puder assim realmente cuidar um pouco mais de você nesse momento para daí se sentir preparada para a gestação. Isso mesmo. E lembrando também, importantíssimo isso que você falou, a gente precisa estar bem conosco para cuidar de qualquer outra pessoa, né? Para cuidar, Sim, dar de nós para outra pessoa. E aí, se você decidiu dar uma pausa, esperar mais um pouco, entenda que foi uma pausa. Você não está desistindo, é cancelando, verdade. né? Então, assim, preparados, nós vamos nos preparando à medida que as coisas vão acontecendo, né? É claro Isso. que quando a gente vai amadurecendo, vai pesquisando, vai buscando ajuda, seja psicológica, conversando com outras pessoas que já passaram pela experiência, pessoas que são especiais para nós, que temos um bom vínculo, isso também vai nos ajudando a nos preparar ainda mais, Com né? certeza. E além de todos esses estereótipos, de todos esses sintomas que a mulher, quando está gestante, ela passa, além disso tudo, temos muitas pressões, né, psicológicas que a mulher ela vivencia nesse período gestacional, que é muitas vezes o medo de ser demitida, né, mulheres que Sim. trabalham fora e ficam gestantes, têm essa preocupação de serem demitidas, de sair do emprego para poder ir nas consultas, fazer os exames, ou de faltar porque está tendo muito enjoo, muita dor, não está conseguindo trabalhar. Há Verdade. uma ansiedade, como a gente já falou, muito grande em volta de como vai ser esse parto, de como que a gente vai vivenciar esse momento, a dor que a gente vai sentir. A decisão, né, que muitas vezes não é respeitada pelo médico ou pelos familiares que impõem qual tipo de parto que você tem que ter e como que vai ser. Muitas pessoas vão contra. Então, há sempre uma preocupação com o bebê, com a saúde dele, né? Então, que vocês possam, nesse momento de gestação, de grande preocupação, de grandes medos, buscar ajuda também psicológica, porque isso é uma forma, além de poder respaldar vocês, né, quanto a todos esses sentimentos que te invadem, isso também pode te fortalecer ainda mais, tanto para esse trabalho gestacional, quanto para o parto em si e o puerpério, né? Puerpério a gente fala em resguardo, em quarentena, a gente chama de puerpério esse período desde que a mulher ela ganha o bebê até o momento em que ela se recupera dessa gestação, né? Isso mesmo. Enquanto esse corpo vai voltando ao normal. E é um período também muito complicado, né, para a mulher, né, Su? Ah, com certeza. Daí tem assim, nesse período, né, entra até a questão assim muitas mulheres vivenciam a tristeza materna, né?
essa tristeza materna, ela vem acompanhada, assim, com pensamentos, que a mulher acha que ela não vai dar conta, ela sente, assim, uma sobrecarga, ela sente uma tristeza muito grande. Normalmente essa tristeza materna, assim, ela é diferente da depressão pós-parto. Né, Nai? Essa tristeza materna a gente pode definir ela como uma adaptação, né? Porque por mais que a gestante, né, já estava ali gerando o bebezinho, por mais que ela já estava nesse processo gestacional, até então ela não tinha assim concretizado, ela não estava assim com a criança. Então, a partir do momento que a criança nasce, daí é na hora que começa assim, né, assim, a sentir a, a realidade, assim, porque você vê nesses comerciais, ai, que momento único, a mamãe dando ali uma masinha, aquele momento de ternura e amor, mas na realidade, gente, aqueles dentes, aquela boquinha do bebê gruda ali, sabe, nos mamilos e dói muito, e daí a enfermeira vai tirar o bebê, assim, parece que os seios vai junto, é muita dor, assim, que a mulher passa. Ainda assim, no caso, tem as mamães que elas preparam, assim, o bico dos seios, né, para amamentação. Daí tem mamães que não, então acaba sofrendo mais. E daí, aquele momento que era para ser, tipo, único, especial, como as pessoas falam tanto, a mulher, ela acaba tendo, né, às vezes nessa primeira semana, que acaba acompanhando nessa tristeza materna que fala, esses tipo, é como se fosse uma frustração. Ah, mas eu queria tanto amamentar e agora eu tô sentindo tanta dor. E em alguns casos, como o meu filhinho mesmo, ele muito novinho, né, com 35 dias, ele teve bronquiolite, então ele, né, tipo, tinha falta de ar, assim, ele teve muitos probleminhas, assim, nasais, então ele não conseguia amamentar, porque ele, né, não conseguia, acabava ficava irritadinho, precisou, assim, até de uma internação, e daí no hospital acabaram introduzindo a mamadeira, e daí eu não consegui. E assim, eu, por exemplo, eu já vinha pensando, a minha mãe falou que até um aninho eu mamava. Então, isso foi o que eu trouxe, tipo, de experiência. Eu pensava, eu vou dar mamar pro meu filho até um ano. Só que não aconteceu. Então, assim, é interessante as futuras mamães, ou quem já passou por isso, tipo, não se sentir assim frustrado se essas expectativas não darem certo. Não significa que você vai ser menos mãe se você não conseguir amamentar, né? O amor e cuidado, carinho vai ser assim da mesma forma, apenas isso não, às vezes não acontece também, né? É um detalhezinho tão pequeno perto da imensidão que é, né, ser mãe, Su, e de tudo que vem Sim, acontecendo. Quando sim. as mães ganham bebê, na maternidade, apesar de ser muita dor, muito sofrimento para algumas mães nessa fase de adaptação, estar no hospital e na maternidade traz uma certa segurança, né? Porque sempre tem uma enfermeira ali para ajudar, para que você possa chamar, que possa dar banho, que possa te ajudar na amamentação, que pode ajudar ali a trocar. E o pior, um dos piores medos é quando essa mãe ela sai da maternidade para ir para casa. Tem muitos medos, muitos estereótipos, muitas crenças limitantes, né, dessa mãe. E é um período tão difícil essa primeira adaptação da mãe em casa, porque há um medo, muitas mães vivenciam o medo de fazer mal para o bebê. Muitas mães vivenciam o medo de que vai machucar, de que não vai conseguir dar conta, de que não vai conseguir, além de amamentar, dar banho, ficar sozinha com o filho. Então, são tantos medos que Isso. acontecem nesse período. Os choros dos filhos de madrugada, que são muito intensos. Às vezes, gripe, resfriado, né, probleminhas nasais, como você mesmo disse, isso. Então, Sim. é uma angústia muito grande, aquela angústia também quando acaba a licença maternidade, de ter que voltar para o trabalho, de não saber como vai Isso. ser. Por um Isso lado, as mesmo. mães vivenciam um período que querem ficar mais em casa com o bebê, mas por outro lado, também é muito ruim ficar 100% do tempo em casa e aí querem voltar a trabalhar, mas quando voltam a trabalhar é um sofrimento muito grande.
É verdade. Então, uma das principais dicas que eu dou para esse momento de adaptação com o seu bebê é: aceite e peça ajuda. Fomos criadas numa sociedade em que diz que você tem que dar conta de tudo sozinho, em que você não pode pedir ajuda porque você vai estar incomodando outras pessoas. E vamos achando que somos autossuficientes, que por termos nos tornado mãe, as pessoas criam ali um estereótipo de que a mãe é perfeita, a mãe sabe de tudo, a mãe conhece tudo. E um dos mitos, principalmente da gestação, é: nasce um filho, nasce uma mãe. Gente, isso é a maior mentira que já te contaram. Na verdade, a mãe, ela nasce e ela cresce e ela se desenvolve junto com o seu bebê. Com Ninguém certeza. nasce para ser mãe, ninguém nasce mãe, ninguém vem com um manual, seu filho veio ali com um manual na qual você vai ler e vai entender tudo sobre ele, entender por que está Sim. chorando, entender se é choro de cólica, de fome. Isso vamos aprendendo, nos desenvolvendo. Então é importante que vocês saibam disso, que não nasce uma mãe assim que nasce um filho, coisa nenhuma não. Isso é um É. processo que é construído e vamos aprendendo à medida que vamos vivenciando. Isso mesmo, Nai. A Luma Meirelles, ela perguntou assim: qual é a diferença do baby blues e da depressão pós-parto? O baby blues, ele é a mesma coisa da tristeza, é o mesmo que tristeza materna, tá bom? Porque ele é tristeza materna ou conhecida como baby blues. Daí eu vou estar falando a diferença. A diferença é que, né, o baby blues, a duração dele, ele acontece mais ou menos assim que nasce o bebê, né? Então, por volta assim de 1 ou 2 dias de vida, a mãe ela já começa a ter aquela tristeza assim, né? Tipo de se sentir sobrecarregada, é, Dores, sentir né? Falta de sono. isso. Ela pode, por exemplo, ter choros durante os primeiros dias, só que ele dura de 1 a 2 semanas, e esse tipo de sintomas, que é no período da adaptação, ela dura por volta de 2 semanas e depois, espontaneamente, ela já vai embora. Agora, na depressão pós-parto, é interessante entender o quê? Tem mulher, o período, né, puérpero, né, como a Nay falou, ele vai, é assim que a mulher tem o parto, ele dura até por volta de 1 ano, mais ou menos, né? Que a mulher ela é considerada puérpera. Só que tem mulheres que ela desenvolvem a depressão pós-parto até por volta de 1 aninho. Então, às vezes, o bebê tem 1 aninho e daí que a mulher ela vai se sentindo tão sobrecarregada. E a diferença dessa tristeza materna, né, que é o baby blues, e da depressão pós-parto, é que a depressão pós-parto ela realmente precisa de um tratamento psicológico, não que na tristeza materna não precise, mas ela é mais uma adaptação. Então, assim, a mulher ela acaba voltando, né? De repente, sem precisar de um acompanhamento profissional. Agora, na depressão pós-parto, a mulher ela já precisa assim de terapia, conforme o psicólogo ver assim, se a mulher ela realmente ela estiver num quadro que esteja atrapalhando, até assim a depressão ela esteja tão deprimida que até atrapalha assim no cuidado com o filhinho, tudo que elas não se sintam mais capazes para isso, dele pode estar vendo de repente um acompanhamento também com o psiquiatra, uma reposição hormonal, porque acontece, né, Nay, essa questão assim na gestação a Da mulher ela tem muitos oscilação. hormônios, né? Então, quando tem essa mudança brusca também, ela precisa ser, na depressão, ela precisa ser tratada com mais, assim, mais E esse atento, assim, bebê, né? e também, complementando o que você está dizendo, é que essa tristeza ela é muito passageira. Porque ela Isso, vem, fica alguns dias, né, até uma semana em média, no máximo, porque é uma dificuldade, né, nessa adaptação. E a depressão pós-parto, ela vem e acaba ficando por mais tempo, né? Então, quando você sim, sente uma tristeza, que ela é muito recorrente, um sentimento de incapacidade, sentimento de culpa, de remorso, de medo, isso vai durando mais de um mês, né? Você teve o bebê, já faz mais de um mês e meio, 2 meses,
3 meses você continua sentindo esses sintomas, então é indício de uma depressão pós-parto, Isso né? Que mesmo. aí necessita de uma ajuda psicológica, muitas vezes psiquiátrica também, porque uma depressão a gente trata com medicamento, né? Quando ela é, ainda mais quando ela é química, né? Ela é hormonal. Sim, E o que acontece na gestação? Quando a mulher engravida, ela tem um nível muito alto de progesterona, né? E tantos outros hormônios que vão mexer com o humor. Então você percebe que a mulher tem fortes oscilações de humor, ora fica muito estressada, irritada, ora fica muito alegre, ora fica triste, ora grita, ora tá chorando. Então há uma oscilação muito grande nesse humor. E sim, veja, quando o bebê nasce, há uma queda muito grande também desses verdade. hormônios. Então é Sim, por isso que é natural passar por esses sentimentos de tristeza, de irritabilidade, de rir, né? As pessoas dizem que ri compulsivamente, mas geralmente é mais um sim, choro aí, é né? verdade. Então cada mulher vai vivenciar esse processo de uma forma, né? Então muitas vezes a mulher vai se trancar no banheiro para chorar por horas, chorar na hora do banho porque sente dor e não querem demonstrar isso para os maridos, para a família que está ajudando em casa. Então a mãe ela também carrega uma jornada dupla, tripla, né? Seja ela estando em casa, seja ela trabalhando fora e cuidando da casa também. Né? Muitas vezes essa mãe sente raiva, deseja ter nascido homem, né? É Como isso mais uma vez mesmo. renunciando esse poder, né? De poder gerar vida. Então, muitas vezes a gente não pode, muitas vezes não sempre, a gente não pode querer que cada mãe e todas as mães entrem numa caixinha e sejam e sintam somente aquilo e demonstrem aquilo. Cada uma tem sua história de vida, cada uma Com tem seu certeza. processo, tem sua rede de apoio, então a gente precisa apoiá-las, não julgá-las, Sim. permitir que cada uma viva o seu processo para que não haja comparações. Isso mesmo. E só ressaltando assim, né, que não, assim, não são todas as mulheres, né, que vai ter, assim, que vai desenvolver a depressão pós-parto. A tristeza Sim. materna, assim, ela é bem mais comum, porque tem tem tudo isso que nós falamos até aqui, tipo sobre frustrações, sobre expectativas. Então, é tudo um desencadeador. Agora, o que acontece? Na depressão pós-parto, é, mulheres que. Quais são os fatores de risco? Mulheres assim que já tiveram a depressão pós-parto. Perdão, mulheres que já tiveram depressão em algum outro momento da vida, pessoas que têm histórico de depressão na família, pessoas que, por exemplo, tem algum outro tipo de transtorno, se a pessoa já tem, por exemplo, o transtorno bipolar, ela tem uma facilidade maior de desencadear também, né, a depressão pós-parto. Se a pessoa estiver passando por muitos conflitos conjugais, conflitos financeiros. Então, como a mulher ela está nesse momento se sentindo mais um pouco, digamos, fragilizada pela sobrecarga, porque o que acontece? A gestação ela é exatamente assim. Ela é um momento que a mulher, como muitas pessoas assim fala, né, essas músicas, Mulher Maravilha, super heroína, como então na cabeça da mulher ela gerou uma criança, então ela precisa assim ser a super protetora. Só que ao mesmo tempo a mulher ela sente dor. Se a mulher ela tiver, por exemplo, uma cesariana, é uma cirurgia, né? E assim, nessa cirurgia não é fácil, a mulher assim, ela leva muitos pontos, então ela vai estar sentindo muito dor, ao mesmo tempo ela vai estar escutando o bebê chorar. Então, por isso que a Nai falou, é muito interessante também, né? Que as mães peçam ajuda, que as mães aceitem ajuda, que elas não se sintam fracas por isso, né? E então, assim, a Lu fez uma pergunta aqui: é possível prevenir a depressão pós-parto? Olha, se tratando de prevenção, a melhor forma
que seria assim, se possível, uma gravidez planejada. Porque o que acontece? Quando a gravidez e a gestação ela é planejada, não só a mulher, como toda a família, elas estão assim, normalmente está já preparada para isso, Esperando, né? esperando, né? Isso vai fazer com que isso já vai assim, a mulher ela já vai se sentir, é muito importante no período gestacional, a mulher ela se sentir aceita, ela se sentir acolhida, até para quando ela começar a se sentir mal, ter enjoo, ter essas sensações, ela não tenha constrangimento em pedir ajuda, em falar o que realmente ela sente, né? Então é muito importante. O que vai ajudar, então, a prevenir? Ela ter muito diálogo com o parceiro, conversar, assim, muito sobre isso e buscar, assim, sempre informações. Por exemplo, se a mulher, ela sente muitos medos e ela guarda para si aquilo, com uma forma, assim, de camuflar, com uma forma, tipo, de deixar passar batido, isso lá na frente, quando ela tiver com um bebezinho, né, Nai? Isso pode acabar, assim, Tendo pesando. muitas consequências, né? Para essa Exatamente. mulher. Então, Porque uma das dicas seria isso, assim, e se a mulher, assim, ela já tem medo ou ela já tem algum tipo de transtorno ansiedade, o ideal também, se puder, é no período da gestação, tá fazendo uma terapia, tá passando, assim, com um psicólogo, de repente, com alguém com um profissional, para ir orientando, né? Porque é um mundo novo, principalmente quando é a primeira gestação. E uma coisa muito interessante também que eu vou falar aqui, que a depressão pós-parto, ela não acontece só na primeira gravidez. De repente, a mulher já tem 3 filhos na quarta gestação. Pode ser um momento que ela esteja mais passando por mais coisas, ou de repente pode ser quando, sabe, aquele filhinho, de repente, que não foi uma gestação assim planejada, acabou acontecendo. Então, a mulher ela pode ter uma probabilidade maior de estar desenvolvendo a depressão pós-parto. sim, e a depressão pós-parto também, ela acontece sempre após o parto, né? Que é esse período muito sensível, em que eu até mesmo disse que a mulher ela tem uma enxurrada de hormônios, né? Então imagina que os Isso. hormônios estão lá em cima, e aí quando tem a gestação, eles baixam a um nível em que a mulher ela fica realmente muito dolorida fisicamente e psicologicamente se sente muito afetada. Então, ela muitas vezes vai sentir insônia, ela não vai conseguir dormir, até mesmo pela adaptação do bebê. Por ter sido, não é sempre, a depressão pós-parto nem sempre se trata do medo, né? Porque muitas pessoas atrelam que a pessoa tem depressão pós-parto pelo medo de se tornar mãe, pelo medo de machucar o bebê. E muitas vezes isso acontece mesmo, tá? Então, a depressão pós-parto, o que está em volta dela? A mulher, ela não planejou a gestação, ela, assim, engravidou e aí descobriu, talvez era um período em que ela não queria ter, não estava preparada, o relacionamento não tá bem, tá vindo cheio de muitas brigas, muitas discussões, não houve ali um apoio familiar, não houve um apoio do parceiro. Tem a gestação, quando você acaba tendo uma romantização muito grande da gestação, e aí nasce esse neném e você descobre, poxa, não era bem isso, né, que eu estava esperando, eu não estou preparada para isso. Então vem um medo de ser mãe. E muitas pessoas Sim. pensam, não só pensam, mas uma vez eu ouvi essa reprodução de uma mulher, ela me disse o seguinte: Nayara, eu não aprendi nem mesmo a ser filha. Como que eu vou ser mãe? Muitas pessoas não passam por essa experiência, às vezes porque não têm suas mães, ou porque não foram criadas pelas mães. Enfim, várias outras situações, ou porque engravidou muito cedo, não havia uma maturidade. Então, tudo isso também contribui. Além desse medo, que eu disse que não é só pelo medo de ser mãe, a depressão pós-parto pode vir de tantos outros fatores, até como citado pela Su, problemas financeiros, problemas nos relacionamentos, por causa de hormônios que acabam oscilando bastante. Isso. Então, isso acontece muito por conta também dessa carga hormonal. O medo, como eu disse, de perder o emprego, o medo de não ser uma boa mãe,
o medo de acabar tendo que deixar a vida de lado. Então são muitos problemas aí em torno, cada mãe tem a sua história, e essa depressão pós-parto, ela também conta essa história. E é Isso. importante que essa mãe, desde a gestação, como a Su falou, se possível fazer essa terapia, esse acompanhamento, para que ela possa ter esse respaldo, possa conseguir entender tais sentimentos, por que está acontecendo toda essa transformação no corpo, no humor, no sono, na relação, que é natural. Quando Isso também mesmo. essa mãe ela não tem um apoio ou um auxílio do parceiro, tudo isso se torna muito mais difícil, porque muitos parceiros culpam a mulher, cobram a mulher para que tenha apetite sexual, para que tenha uma relação sexual, e às vezes é um processo que leva um tempo até que a mulher consiga novamente se reestabelecer, não só o seu corpo, mas também o desejo sexual, porque é uma fadiga muito grande, é um cansaço, é uma privação de sono. Então, quando não há eu falei ajuda, mas eu gosto de falar compartilhamento de tarefas. Porque quando a gente está falando em ajuda, a gente está dizendo que essa responsabilidade é só nossa. E a gente não Isso pode mesmo. tirar a responsabilidade também do pai e do marido, com tarefas Isso. domésticas, com o cuidado dos bebês. Uma das situações que mais acometem, né, mães, é elas acharem que elas são responsáveis pelo bebê e elas são as únicas que são capazes de cuidar. Então essa mãe, ela passa a não deixar que o pai pegue, que o pai troque, que o pai dê banho, porque é desajeitado, porque não vai saber como. Não deixa que outras pessoas façam. Então, Isso mesmo. é extremamente importante que você entenda que o seu marido ou o seu companheiro, ele também é pai, né? E ainda que não seja, se você se separou e está com outra pessoa, essa pessoa pode e deve também participar da Com criação do certeza. seu filho, da sua filha, dos afazeres domésticos. Porque quando a gente está falando em ajuda, a gente está dizendo o seguinte: esse processo e essa tarefa é minha, e aí você só vai me auxiliar. Isso Com não, ele certeza. também mora nessa casa, ele também é pai, e ele tem o direito de criar esse vínculo com esse bebê. E além de criar o vínculo, de ter essa responsabilização. Trocar Isso fralda, mesmo. dar banho, vestir, né? Apesar de amamentar você, quando amamenta, eu sei que precisa ali dessa interação mãe-bebê. Mas se você é o tipo de mãe que sente muita dor também, como você mesmo citou, às vezes o peito machuca, há uma culpa muito grande por não haver essa conexão com o filho, né? Que as pessoas pensam que desde que nasceu vão amamentar até 1, 2 anos, e nem sempre isso acontece. Isso Além mesmo. do aleitamento, que é essa conexão entre mãe e bebê, o seu filho precisa se alimentar. Então não é errado se você sente muita dor e não consegue amamentar, não é uma impotência, não é uma limitação, pelo contrário. É só um detalhe diante de toda a grandeza que é a relação entre de mãe e bebê. Então que Isso você mesmo. possa aceitar, caso tenha essa dificuldade em amamentar, não force a ponto de doer, de sangrar, de machucar, porque ao invés de ser um momento muito bom, de alimento, de conexão, vai ser um momento de dor, de desprazer, entende? E aí vem um remorso e uma culpa por sentir raiva, de sentir dor, porque ninguém quer. Então, o seu Isso. filho ele não vai desenvolver, ele não vai deixar de se desenvolver se ele tiver que tomar o leite, que a gente chama de fórmula, né? O importante é que ele possa se alimentar e que você possa amamentá-lo ou não de uma forma segura, tranquila para você. Com certeza. E a Lu também está perguntando: a doença é mais frequente no nascimento do primeiro filho? Então, o que acontece, né, Luma? Conforme eu já falei, ela pode acontecer a depressão pós-parto, tipo, no segundo, no terceiro. No primeiro filho, realmente, como é uma mudança, assim, é uma novidade, né, na vida da mulher, mas é essa novidade que vem acompanhada, né, também de muito tudo, né? É muito amor, é muita alegria, é muita dor, é muita irritabilidade, é muito tudo. Então, tem pessoas que nessa primeira gestação ela vai sim ter,
principalmente, tipo, se ela não tiver muitas informações, se ela se cobrar demais, né? Se ela já tiver colocado na cabeça dela que ela vai ser aquela mãe perfeita, e coisas que realmente não existem. Então, se ela querer se cobrar ponto, sim, nessa primeira gestação, o que seria para ser um momento assim, é um pouco mais leve, né? Acaba se tornando assim né, algo assim com mais sofrimento. Na segunda gestação, normalmente, como a mulher ela já sabe, ela já passou por aquilo, como a mulher já sabe que o bebê, quando ele chora com cólica, ele não vai morrer por causa da cólica, né? Que tem bebê também que daí é toda uma questão comportamental. Quanto mais você dá colinho pro bebê, quanto mais as pessoas pegam, na hora que você estiver ali sozinha, a criança ela vai chorar porque ela vai estar acostumada assim ao colinho. Então, nas gestações, você já vai vendo, mas assim, de primeiro momento não, quando o bebê dá aquele chorinho ardido, né, que a gente fala, aquele chorinho de dor, então assim, é bem desesperador, assim. E outra questão também, se tratando de depressão, tem aquela depressão, né, que é a puérpero... Oh, meu Deus. Você me lembra, Psicose Naya, agora o puerperal, nome? né? Psicose Psicose puerperal. puerperal. Como o tema, né, maternidade e depressão pós-parto, ela acaba, assim, são casos mínimos, né? Felizmente, nós falamos, né? Ainda bem que são a minoria das mães que tem isso, mas a psicose puerperal é quando a mulher, ela tem assim, o nível, assim, de... Começa assim, né, com uma depressão, mas ela acaba assim se agravando de tal forma, né, que a mulher ela começa assim colocando em risco até a vida assim do próprio bebê. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar daquelas mães que deixam o bebê numa caçamba ou que a mãe deixou o bebê em algum lugar. Gente, o sofrimento de uma mulher para ela fazer isso com um filho que ela ficou 9 meses na barriga dela, que ela passou por tudo aquilo, normalmente uma mulher que passa por isso, né, para a sociedade, ela é vista como um maníaco, como uma pessoa assim sem coração, uma pessoa desumana, mas é uma doença, então isso é muito sério. São poucos os casos, mas por isso que todas as mãezinhas, todas as gestantes, ela deve, quem convive, né, deve ter assim um olhar acolhedor, não falar, nossa, como essa pessoa tá irritada, tudo. Quem convive com a puérpera, né, com a mulher que ela terminou de ter o bebê, é importante que a pessoa deixe um pouco o julgamento de lado, como essa pessoa tá irritada, como assim, e busque ver o que a pessoa considera normal ou não, porque é uma fase da intensidade. Se a mulher for calma, ainda assim ela vai estar um pouco mais irritada nessa fase. Se a mulher já for nervosa, na fase da puérpera, que ela tá com uma nova vida, com um bebezinho, se for também aquela pessoa que ela quer dar conta de tudo, da casa, se já tiver filho, adolescente, vai ser ainda uma questão mais difícil. Então, sempre estar atento a isso. Então, são poucos casos da psicose puerperal, mas ela é realmente uma doença e ela deve ser vista com muito cuidado. Entendam, né? A sociedade, ela já coloca um estereótipo muito grande na mulher de que, para a sociedade, como você é mulher, você é mãe, você nasceu para isso e isso está em você. Então entendam todos que mães são pessoas, são seres humanos. Mãe sofre, chora, sente raiva, sente culpa. Muitas vezes não querem ali ter engravidado, se arrepende de ter engravidado pelo menos por alguns segundos. Sentem privação de sono, briga. Muitas vezes a mãe ela não consegue dar conta, né, e abandona. E as pessoas julgam por dizerem, você é desalmada, você não é mãe, como você pode não amar. Mas ninguém julga o pai que também abandona. Isso se tornou tão normal, né? Se tornou tão normal o pai que separa e não paga pensão e não vai visitar o filho. Ninguém julga o homem que chega em casa do trabalho depois de ter vivido, né, se estressado e se cansado, mas que também saiu, não conviveu o dia inteiro com choro, com cocô, com xixi,
com casa desarrumada, e aí o homem chega em casa e quer cobrar que a casa não tá limpa, que a mulher não tá bem, que a mulher não tá arrumada, que por que que o bebê tá chorando. Então a gente precisa, quanto seres humanos, apontar, não apontar o dedo, mas apontar para isso que acontece também. E entender que mães são seres humanos e a gente não deve julgar e muito menos condenar mulheres por elas e hostilizar mulheres que reclamam da gestação, que reclamam da maternidade. Nós, quanto pessoas que convivemos, seja você profissional ou não, você deve acolher, mostrar solidariedade, como que eu posso te ajudar, o que que eu posso fazer por você. Acolhe, abraça, entende esse choro, permita que ela chore, permita que ela reclame, isso é um desabafo. Não seja você uma pessoa que julga, seja você uma pessoa que ajuda essa mulher a passar por isso. Com certeza. É porque é aquele ditado, assim, né? A mãe é aquela frase, assim, a mãe, eu como mãe me identifiquei 100%, né, em algo que eu li, né? Que mãe, ela, às vezes ela não vê a hora, um dia dela ter uma folga, dela conseguir sair um pouquinho sem o bebê. Só que quando a mãe sai sem o bebê, ela também se sente triste por não estar levando o bebê. Então, assim, quem é mãe, gente, entende, assim, isso. E quem também não é mãe, é aquela coisa, tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro. Porque quando você chega em casa e vê aquele bebezinho cheirosinho, aquela coisinha gostosa, mas assim, olha o tanto de coisa. A mãe, de repente, ela deixou de se olhar no espelho, né? Ela deixou, assim, a vaidade do lado pro bebezinho tá ali cheirosinho, pra comidinha tá feita, ela abriu mão de tantas coisas. Então é naquele momento, ela acaba tendo ciúmes do marido, porque onde já se viu, sabe? A vida do homem, ele não muda tanto. O homem vai continuar tendo os banhos demorados, o homem vai continuar tendo a vida. Lógico que vai ter algumas alterações, mas muitas coisas na vida do homem não vai ter alteração do corpo. Então, assim, a mulher, ela realmente passa por uma transformação muito grande. E então, assim, se as mamães precisarem desabafar com alguém de confiança, falem mesmo o que vocês sentem, não se sintam culpada, é 100% humano, todos esses tipos de pensamento, às vezes de tristeza, isso não significa que vocês é menos mãe por isso, viu? Perfeito, Sussu. Queria muito te agradecer pela presença, agradecer a todos que participaram, né, que Sim, eu perguntaram, que agradeço. questionaram. Se teve algum questionamento que não foi respondido, ou que vocês ficaram em dúvida, manda pra gente lá por mensagem no direct. Quem sabe a gente não faça até outra live, né, Su, falando e Com respondendo. certeza, com E antes, certeza, de repente dos filhos maiorzinhos também, porque é tudo uma fase, né, Nai? Tem nós aqui falamos das mamães puérperas, da maternidade, mas daí tem as novas fases, os novos, né, ciclos. tirei aqui sem querer. E, Tá bom, mas muito Su, obrigada pelo convite, eu amei participar, é um assunto que eu gosto muito. Obrigada a todos bom. que nos ouviram, E nos obrigada a acompanharam. você. Obrigada a você também, viu, por ter se colocado, se exemplificado, colocado um pouco da sua história. Tenho certeza que houve muita identificação. Se apresenta, fala seu Instagram para as pessoas também te seguirem. Ah, sim, Psicosul Martins. Faço atendimentos, né, presenciais, agora por conta da pandemia, mais online também. Vocês estão Então, convidados a conhecer a página. obrigada, minha querida, e um beijo Um muito grande. beijo Tô com para muita todos. saudade. Um Tchau, beijo, tchau, muita saudade. pessoal. Tchau, Vamos tchau. encerrando por aqui. Tchau.